Muito boa noite, são 23 horas e 29 minutos, nós estamos ao vivo hoje, direto de Brasília, no programa Além da Notícia, excepcionalmente também neste horário, devido a alguns fatores, e um deles é que hoje nós tivemos a aprovação do relatório favorável ao pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Estamos aqui com dois técnicos analisando juntamente conosco esses acontecimentos. Eu volto falando agora de economia, doutor Carlos. O dólar fechou hoje abaixo de R$ 3,50, coisa que não acontecia há 7 meses, fechou a R$ 3,49. R$ 3,49. O que esses indicadores econômicos expressam num momento político como este, porque o dólar estava sempre lá nas alturas, e agora em que o momento parece que vai se afunilando, ele está baixando. O que ele quer dizer? Quer dizer que o mercado financeiro tem informações que o levam a acreditar, de uma maneira muito concreta, que o impeachment vai ser aprovado. Porque as pessoas aí estão vendendo dólar, elas estão colocando dinheiro, estão colocando capital nisso, isso pode ter prejuízo. Então as pessoas, para terem esse movimento, vamos dizer, em massa, é porque tem informações de que o impeachment deve ser vitorioso. Ou ao menos esperam, porque é mais do que esperar, não é? Porque você pode esperar aqui agora, quando você arrisca o seu capital, você aposta nessa espera, é porque e o volume de apostas no impeachment foi evidentemente muito maior do que o volume de apostas no não impeachment, tanto que o dólar baixou. Quer dizer, a venda foi muito menor que a compra. Tinha pouca gente que você compra dólar para se defender na frente. Se houvesse, ao contrário, uma percepção de que o impeachment não seria aprovado, o dólar iria se valorizar. Então, todo mundo estaria comprando, né, uma coisa que vai se valorizar. As pessoas estão vendendo uma coisa que acham que vai se desvalorizar. Então, ainda vendem a um preço mais elevado. A gente sabe que nesse cenário de globalização e da economia moderna, isso pode ter influência também em outros segmentos, em outros setores da sociedade. Não pode nos setores da agricultura, nos setores trabalhistas, todos. O quanto é forte essa voz do mercado para esses setores também, que podem influenciar o resultado de um impeachment como esse? Se me permite, isso aí, se o dólar perder essa tendência de alta, é menos inflação. Isso ajuda o bolso do trabalhador. O aumento da confiança do mercado, de capitais, dos investidores, dos capitalistas, significa mais investimento. Mais investimento é demanda de trabalho, é demanda de funcionários, é demanda de pessoas, é aumento de salário, é aumento de emprego. O desemprego está crescendo de maneira brutal. O desemprego é uma tragédia pessoal, as pessoas não veem isso. A tragédia individual, a tragédia humana, que perde o emprego, é uma coisa muito séria. Então, tudo isso depende de quê? Isso depende do mercado. A nossa economia é organizada em torno do mercado. Só para completar, um dos problemas do Partido dos Trabalhadores e da presidente Dilma Rousseff em particular, é que eles e ela não acreditam que o mercado seja a melhor forma de organizar a sociedade, né? E não acreditam que equilíbrio fiscal seja uma coisa importante. Eu estou citando aqui até um colega meu, economista, de muito valor, o professor José Márcio Camargo, da PUC do Rio, citou isso. Eu estou aqui usando as palavras dele. Quer dizer, eles não acreditam nisso. Então, o raciocínio é completamente diferente. E justamente não adianta pensar que fazendo os ricos mais pobres, os pobres vão ficar mais ricos. Isso é um erro, né? Aliás, até o próprio conceito de desigualdade tem evoluído. Há filósofos como o professor Harry Frankfurt, da Universidade de Princeton, se não me engano, que diz que a desigualdade, a preocupação deve ser com os pobres, não com os ricos. A preocupação dele não é que os ricos sejam mais ricos, é que os pobres fiquem mais ricos e cada pessoa tenha condições de ter uma vida digna. Isso é que é a ética da igualdade. E a lógica hoje do mercado. E a lógica, e quanto mais investimento você tem, o Brasil é um país pronto para investir. O que tem de recursos no planeta, querendo investir numa economia com essa diversidade, com esse território, com 200 milhões de habitantes, já com uma mão de obra razoavelmente qualificada, com capitalistas qualificados, com empreendedores qualificados,
precisa terminar essa. Preciso, só para completar, essa indústria precisa ser beneficiada pelo governo com o maior benefício que ela pode ter, que é o da competição. Bom, e um dos sinais dessa crise que nós temos agora foi o enfraquecimento da indústria. Exatamente. Visivelmente. O enfraquecimento da indústria não enriquece os empregados da indústria, pelo contrário. Valdir, alguma coisa sobre esse aspecto também? Na verdade, eu acho que o que essa queda do dólar, também fazendo agora uma leitura política, ela mostra, na verdade, o divórcio, eu vou falar, acho que a mesma coisa do professor Carlos, só que um pouco mais na questão política, que fica claramente que há um divórcio entre a presidente, o governo e o mercado, político inclusive. Então, o que nós acompanhamos nas últimas semanas? Várias confederações da indústria, a própria Fiesp de São Paulo, para a gente citar uma das mais conhecidas, foram pouco a pouco rompendo com o governo. Confederação Nacional da Agricultura. Confederação Nacional da Agricultura, ou seja, o que a gente acabou vendo politicamente? Foi esse divórcio, esse afastamento e sobre qual perspectiva? Justamente de que a presidente não passa mais a confiança necessária ao mercado, ou seja, o mercado não consegue enxergar hoje, no cenário que nós temos hoje, uma possibilidade de retorno do crescimento econômico com as políticas econômicas da presidente. O que a gente teria que aí, o que o mercado pede é realmente que se mude a forma de se fazer a política econômica do país. E aí isso fica claro no índice do dólar, por exemplo, hoje, na perspectiva justamente do impeachment, da continuidade do processo de impeachment. E o nosso país não é uma cidade interiorana que consegue viver hoje sem a lógica do mercado. Eu pergunto o seguinte ainda aqui para os senhores. É possível imaginar um cenário com todo esse espectro que acabamos de citar aqui, de mercado, as grandes indústrias, as federações de indústrias, etc., que acabamos de citar aqui, é possível imaginar um cenário no qual, no próximo domingo, a presidente Dilma se salva do impeachment, consegue se livrar, para conseguir governar com êxito e levantar o Brasil com este humor que a gente tem hoje, essa falta de confiança que os senhores citaram aqui? É possível? Eu acredito que não. Eu acho que, na verdade, na minha análise, o governo, eu acho que na própria análise do próprio governo, eu acho que isso não é de A a B, eu acho que qualquer analista que vai observar o governo hoje sabe que o governo acabou. O governo da presidente Dilma, ele vai, se aprovado, se não aprovado o impeachment, ele, na verdade, vai ser um corpo que será levado até 2018. Nós teremos um defunto que irá até 2018. Tanto que o governo tem total ciência disso, que uma das grandes batalhas do governo é trazer de volta o ex-presidente Lula para a sua base, para que haja a possibilidade de haver alguma negociação com o Congresso, algum tipo de ajuste dentro dessa política. Por quê? Se continuarmos com a presidente, que da forma como ela governa, ela nunca teve afinidade política com o Congresso, afinidade com a negociação, ela tem um pensamento econômico, o professor depois pode até corroborar isso, diferente do que o mercado imagina, ou seja, o governo Dilma não existe mais. A gente agora só está decidindo se, na minha opinião, ele vai continuar desta forma, paralisando o país, ou não, ou se nós vamos ter outra saída. Mas o próprio Partido dos Trabalhadores, os deputados e senadores do Partido dos Trabalhadores, esses movimentos sociais que estão nas ruas defendendo o Partido dos Trabalhadores e o governo da presidente Dilma, eu acredito que eles têm uma aposta grande, de fato, no presidente Lula do lado da presidente Dilma. Sim, essa é a grande aposta. Mesmo com o presidente Lula, não seria possível o Brasil se reerguer vamos ao lado dela? Nós temos um pequeno problema, é que a fase em que chegou a crise política brasileira, essa crise ela desceu a tal ponto de fragmentação político-partidária que é muito difícil mesmo o presidente Lula recompor essa base de sustentação. Talvez você possa ter ali, ele juntando um ou outro pequeno partido, um ou outro parlamentar para apoiar o governo, mas tudo vai ser feito com muita dificuldade. Você não vai ter, usando um termo que se usou muito durante o governo Lula, ele não vai surfar no Congresso à vontade ou conseguir tudo aquilo que quer com maior facilidade. É claro que a gente fala que o governo vai estar parado, mas é claro que decisões serão tomadas, só que de maneira muito mais difícil. E o que é pior, isso pode custar muito mais caro ao contribuinte, porque a gente sabe que muitas vezes a base de sustentação do governo no país, ela é conquistada na base do toma lá da cá. Liberação de emenda, concessão de cargos para aliados políticos em troca desse apoio. Ou seja, no final, para a gente poder levar o governo até 18, a tendência é que a gente tenha aí uma conta muito salgada a partir de 19 para o novo presidente. Claro, eu estou tentando, inclusive, pensar num cenário aqui
com a presença do ex-presidente Lula do lado da presidente Dilma, caso ela se salve do impeachment, vendo se há algum meio favorável para o Brasil se reerguer com eles, com os dois. Todavia, não estou nem contabilizando aqui o fato da investigação contra o presidente Lula, que a Lava já está pegando muita gente. O presidente Lula, parece que as coisas podem se agravar ainda mais depois daquela decisão do Janot semana passada, que imagino que ele não tomaria uma decisão daquela sem ter mais argumentos graves, né? Mas são apenas imaginações. Mas vamos lá, não estamos nem mencionando aqui a Lava Jato. Estou tentando imaginar um cenário com a presidente Dilma e o presidente Lula ao seu lado, que imagino que é a grande esperança dos próprios petistas, que eles não pensam o governo só Dilma, apenas Dilma sozinha daqui para frente, não. A expectativa deles, os próprios deputados e senadores falam isso, os militantes políticos, é que o presidente Lula esteja do lado dela, não é? E é interessante, se a gente observar as manifestações a favor do governo, se a gente reparar as manifestações, você vê muito mais apoio ao ex-presidente Lula, a entrada dele no governo, do que uma defesa efetiva da presidente Dilma. A grande esperança do governo hoje chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Sem a figura dele no governo, a tendência é que, se Dilma continuar, a crise piore. O que o Lula pode fazer é amenizar, na minha opinião, essa crise. E vou até só complementar rapidamente, eu acho que mesmo se o presidente Temer entrar, eu acho que a crise também vai permanecer. Porque ela desceu, a economia do país está em frangalhos, ela está arruinada. Então, para a gente sair dessa crise, não vai ser agora, não vai ser de uma hora para outra para a gente poder respirar ou voltar a respirar novamente. Bem, eu tenho aqui também um outro argumento, que é, voltando a falar, a gente está falando aqui de vários assuntos ao mesmo tempo, mas tudo girando em torno dessa questão do impeachment. A negociação de cargos pode dar resultado na votação do próximo final de semana? E por que faço essa pergunta para os senhores? Integrantes de partidos decisivos que negociam nos últimos dias cargos e verbas com o governo deram 7 votos a favor de Dilma e 5 contra hoje na comissão do impeachment. Apesar, por exemplo, do líder da bancada do PR, Maurício Quintela, que é lá de Alagoas, ter deixado o cargo e anunciado o voto a favor do impeachment no plenário, os 3 integrantes da legenda fecharam a favor de Dilma. Quintela afirma que no plenário a maioria da bancada irá votar contra Dilma. No PP, Partido Progressista, foram 3 votos a favor do impeachment e 2 contra. O PSD, do ministro Gilberto Kassab, deu 2 dos seus 3 votos contra Dilma hoje, entre eles o do próprio presidente da comissão, Rogério Rosso. Há algum indicativo aqui nesses partidos que chamo de decisivos nessa votação do impeachment, que os senhores percebem? Eu queria só um minuto para voltar à questão anterior, que eu não tive a oportunidade de opinar. Eu estou trabalhando num cenário com a derrota do impeachment. É complexo porque é uma trajetória de descida muito, muito séria. Nós hoje temos a União já na beirada da insolvência fiscal, entrando no estado de insolvência da dívida pública. Na beirada, já tem indícios. Os estados estão com um problema de insolvência. Então, é preciso haver realmente uma redução da dívida dos estados, que está sendo tratado, e a União vai ter que absorver já numa situação de insolvência. Então, a situação é gravíssima. Não acredito que o presidente Lula possa fazer muita coisa. Acho que é quase nada. Primeiro, vamos comparar rapidamente com 2002. Em junho de 2002, ele, candidato, fez uma carta aos brasileiros. Ele disse o que ele ia fazer. Ele disse claramente. E ele governou com economistas do lado do PSDBista. Ele tinha o Joaquim Levy, ele tinha o Marcos Lisboa, que é um economista de formação neoclássica, tradicional, e vários outros. E o ministro Palocci foi um ministro conservador. Então, ele conseguiu. Inclusive, se dizia que ele seguia a política do Fernando Henrique. Exatamente. O Meirelles foi o presidente. Então, ele fez uma política conservadora, levou um ano para conquistar a confiança. Mas ele tinha avisado o eleitorado, não enganou o eleitorado. Ele não disse que ia distribuir renda. Ele fez isso depois, com a ajuda das circunstâncias internacionais. Hoje, não tem nenhuma carta dos brasileiros. Pelo contrário, o presidente Lula tem advogado as mesmas propostas da presidente Dilma, que é aumento de gasto, né? Que não tem compromisso com o equilíbrio fiscal. Hoje não é uma questão de... Hoje teria que ser feito um governo muito mais à direita.
para que ele reconquistasse a confiança. Eu não vejo essa possibilidade. Não é questão de conversar com o Congresso. Não existe inclusive porque os movimentos sociais e alguns parlamentares do PT não aceitam esse governo de direita. Não aceitam. Quer dizer, eles querem o quê? Eles não querem a reforma da Previdência. Então, o ministro da Previdência é contrário. Isso precisa ser feito. Podemos até discutir como, mas tem várias medidas que têm que ser tomadas para reduzir o gasto fiscal. Só penso em aumento de carga tributária. Mas eu soube que o presidente Lula andou ensaiando uma nova carta ao povo brasileiro, viu? Voltando aqui, PP, PSD, PR, são partidos decisivos de fato, né? Sim, eles são decisivos, mas confiáveis no sentido de darão os votos, e aí eu digo para os dois lados, tá? Que darão os votos para a oposição ou darão os votos para o governo, nem um pouco, porque isso vai depender muito da base política de cada um desses deputados, da realidade local em que eles vivem e até mesmo de como vai acontecer o processo do impeachment. Hoje eu lendo, por exemplo, os votos, né? Projeções de votos, eu estava até lendo algumas coisas, se a gente for somar todos os votos prometidos, nós temos de 600 deputados e não sabemos, porque cada um tem um número mais astronômico que o outro. Ou seja, o que está se jogando aí, realmente, o que esses partidos estão fazendo é aproveitando o momento de importância, de crescimento de importância que eles estão tendo no nosso cenário e estão barganhando dos dois lados. E vai vencer, na verdade, isso aí, aqueles que melhor apresentarem as propostas e, principalmente, em quem eles mais confiarem no cumprimento das promessas. Muitos dos parlamentares desse partido, por exemplo, dizem que não apoiam a presidente, não é por não terem tido boas propostas, é por não confiarem que essa proposta será, botar bem entre aspas aqui, paga depois do governo. Ou seja, o ministério prometido será ou não dado de fato. O histórico da presidente não é de confirmar os acordos políticos celebrados com antecedência. Então, na verdade, o que a gente tem hoje é essa indefinição de saber quem vai pegar. E a gente também tem que lembrar o seguinte, muito vai depender do dia da votação. Por exemplo, alguns argumentam que o Eduardo Cunha pode, por exemplo, começar a votação por estados, começando do sul do país e depois ir subindo. Por que essa ordem? Justamente porque são os estados do sul, sudeste, centro-oeste, onde você tem uma maior rejeição ao governo e a tendência é que os deputados votem a favor do impeachment. Para quando se chegar no norte e nordeste do país, os votos a favor do impeachment já terem mobilizado mais a sociedade. E a pressão ter aumentado. E a pressão aumentada. Hoje, a internet, os deputados vão estar acompanhando tudo por celular no dia da votação. Daqui a pouquinho a gente vai voltar falando sobre isso e sobre, de fato, essa influência externa lá dentro do Congresso Nacional. As manifestações favoráveis e contrárias ao impeachment. Mas me surpreendeu hoje o fato de o PMDB ter dado 4 votos a favor do impeachment e 2 contrários, quando se imaginava pelo menos ali uma equidade. Mas o PMDB hoje na comissão do impeachment deu 4-2. A gente vai para o intervalo e volta já.